Querida paz do Senhor, Deus abençoe sua vida e casa e também sua família. Olha, nós estamos dando sequência aí, o quarto e último trimestre das lições bíblicas da CPAD de 2023. Estamos estudando até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a vinda, a volta de Cristo. O comentarista é o pastor Wagner Gabi. E nós estamos chegando aí na sexta lição que será ministrada no dia 5 de novembro de 2023, orando, contribuindo e fazendo missões. Orando, contribuindo e fazendo missões. Esta é a sexta lição. Fique conosco aí, prometo que não me delongarei e desde já quero agradecê-lo. Você que é inscrito nesse canal, você que tem compartilhado, tem comentado, tem deixado o seu like, meu muito obrigado. O texto áureo dessa lição está inserido no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 6 e no versículo de número 8, que diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática diz assim: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar, contribuir com esta obra. Vamos para a leitura bíblica em classe que está na carta que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Éfeso, Efésios capítulo 6, versículos 18 ao versículo 20, dos 18 ao 20. Essa lição ela tem objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é expressar a importância da oração pela causa de missões. O segundo objetivo dessa lição é pontuar a bênção de contribuir para missões. E para finalizar, o terceiro objetivo é refletir a respeito da vocação missionária. A introdução da lição diz assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa passagem bíblica, que está em Marcos 16,15, com referência lá em Mateus 28, versículo 19, Atos 1,8, essas passagens bíblicas e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige três ações distintas. Primeiro, oração. Segundo, contribuição. E terceiro, exercer o chamado. Assim, estudaremos essas três ações dentro do contexto da necessidade missionária. Olha, queridão, queridona, vamos aí para o primeiro ponto da lição, que diz assim: orando pela causa de missões. A doutrina bíblica da oração tem os seus fundamentos, e isso é muito importante. Nos ensinos da Bíblia, na necessidade de o homem buscar a Deus, na experiência dos homens e mulheres que perseveram em desejar a presença de Deus, e na convicção de que Deus é bom para nos atender às nossas petições. O termo oração, do grego, é proselche, significa invocar, significa pedir, significa suplicar a uma divindade. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a oração é o supremo recurso usado pelo povo de Deus para suplicar, agradecer, adorar, pedir, interceder e bendizer ao único e verdadeiríssimo Deus, o Senhor dos céus e da terra. A palavra oração, querido e querida, ela ocorre 108 vezes nos livros bíblicos. O verbo orar ocorre 146 vezes na Bíblia. A palavra orações ocorre 27 vezes na Bíblia. A forma verbal orando aparece 25 vezes na Bíblia. A forma verbal orar, ora,
aparece 5 vezes na Bíblia, ou ainda, orou e oraram aparece 59 vezes na Bíblia. Segundo os estudos de Strong, a palavra orar em várias formas é encontrada 370 vezes em toda a Bíblia. Olha, queridão, queridona, a Bíblia ressalta a importância e o significado da oração de forma clara, de forma evidente, de forma objetiva. Nós encontramos nos livros sagrados mais de 650 orações feitas e mais de 400 respostas destas orações que foram feitas. A oração, ela é a chave que abre a porta dos tesouros imensuráveis de Deus por meio da nossa fé no Senhor Jesus. Porque o próprio Jesus diz: tudo que pedi ao Pai em meu nome, crendo, o recebereis. Oh glória! A oração, alabachúria, é o único meio de termos acesso aos mistérios espirituais e conhecermos melhor ao nosso Deus. O próprio Deus, ele afirma no texto, pela instrumentalidade do profeta Jeremias, que responderá em Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabes. O apóstolo Paulo também, na sua primeira carta aos irmãos da cidade de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar. O próprio Jesus, com seus lábios sacrossanto, diz, e Marcos registra em Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós encontramos nas páginas da Bíblia vários tipos de orações. Nós encontramos a oração de adoração, a oração de ação de graças, a oração de confissão de pecado, a oração de petição e súplica, a oração em forma de clamor. Clamor é suplicar, implorar, manifestar necessidade de algo, bradar, gritar, falar em voz alta. Isso é clamor. Encontramos também oração de intercessão. E quando nós oramos por missões, pelo campo missionário, pelos missionários, é uma oração intercessória. Oh glória! A importância, meu querido e querida, da oração na obra missionária, embora considerado um gigante na fé, o apóstolo São Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração intercessória. Meu Deus é forte. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos 2 finalidades da oração na obra missionária. Primeiro, interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Colossenses 4, 2 e 3. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos interceder pela proteção e segurança dos missionários diante dos perigos que eles enfrentam no campo missionário. Há muitos outros motivos de intercessões para que o ministério dos missionários sejam aceitos pelos povos onde eles estão em campo missionário, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas físicas, emocionais e espirituais. Despertar a igreja local para a obra missionária é algo tremendo, é algo maravilhoso.
porque a missão da igreja é fazer missões. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por cefeiros em Mateus 9:35 ao 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Por isso, queridão, queridona, um grande líder de missões, certa vez ele disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. É algo tremendo. A síntese aqui do primeiro ponto diz: a oração, no contexto de missões, tem o propósito de despertar a igreja para a obra missionária. Vamos aí para o segundo ponto da lição: contribuindo para missões. Olha, querido, querida, o sustento dos missionários, com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas. Encontramos aí no Cânon Sagrado, Levítico 7, 28 ao 36, Números 18, 8 ao 21. O apóstolo Paulo, ele instruiu os coríntios, os irmãos na cidade de Corinto. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, 14. É claro que nós vemos aí muitas coisas que são um absurdo, pessoas que colocam 10, 15, 20 mil, cobrando cachês caríssimos para pregar o evangelho. Isso aí é mercenário, não é missionário, mas sim mercenário. O verdadeiro missionário, ele recebe aquilo que a igreja envia para o seu sustento, da sua família e do seu sustento. Então, nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no evangelho que Mateus registra, em Mateus 10, 10. Em Filipenses 4, versículo 10 ao 20, encontramos também ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo São Paulo, ele foi a Tessalônica para pregar o evangelho, e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo, em Filipenses 4,16. Outro tópico aqui: contribuir para missões é juntar tesouros nos céus. Porque bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Quem dá é porque Deus deu-lhe o sustento e deu-lhe a capacidade de ajudar quem precisa. Em Mateus 6,20, lemos isso: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela, queridão, queridona, um contexto de quem domina o coração do ser humano, o tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Mamon é o dinheiro. Então, nesse sentido, podemos afirmar que quem financia, quem contribui para a obra de missões, como os filipenses fizeram, a sua recompensa está nas mãos de Deus, que o dará. Vamos aí, meu queridão, para o terceiro tópico desse outro ponto: é contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que, por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho, vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de uma maneira presencial, indo, podemos fazer de maneira financeira, sustentando aquele que vai. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho e até
chegar aos confins da terra a palavra do Senhor. A sínopse do segundo ponto diz: quando o crente contribui para a obra de missões, ao mesmo tempo está juntando tesouros nos céus. Vamos aí fechar a lição para o quarto e último ponto da lição, a chamada para ir. Oh, glória, é forte. Deus, ele quer usar cada um crente, cristão, servo, serva, filho, filho de Deus. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo, da cidade, aos estudantes, às donas de casa, aos órfãos, os profissionais, os liberais, os deficientes físicos, as prostitutas, os homossexuais, os dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporciona. Deus deseja usar a sua vida, Deus deseja usar a igreja em todos os lugares, nos hospitais, nos presídios, nos albergues, nas ilhas, nas aldeias indígenas, nas vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual. Deus quer usar a sua vida para ganhar outras vidas. Assim, meu amado, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, não, mas usará homens e mulheres. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência ao chamado missionário. A chamada missionária, nas Escrituras, nós vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto o adorava. O profeta Jeremias recebeu a sua chamada antes de seu nascimento. Ainda quando estava no ventre da sua mãe, o Senhor já havia escolhido. Ele, quando o Senhor confirmou essa chamada, ele falou: sou uma criança. Não, você não é mais uma criança. Glória a Deus. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco para perseguir a igreja do Senhor. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de uma chamada missionária. Tem pessoas que deixam seus empregos, vendem as suas empresas e seguem para cumprir o ídolo do Senhor, para fazer missões. Então, o caráter e testemunho na obra missionária é algo tremendo. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ídolo de Jesus. Note a expressão: vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor marcante à vida das pessoas por meio das nossas vidas. Note também que a expressão vós sois a luz do mundo é algo tremendo. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas. No contexto em que estamos inseridos, nós temos que fazer a diferença como servo e serva de Deus. Então, o perfil do vocacionado é algo maravilhoso. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos ser escolhido por Deus, não ser neófitos, ser cheio do Espírito Santo, ser reconhecido pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente, transculturalmente, além de testados cumpridores dos pré-requisitos, acima, dependendo sempre de Deus e perseverando na presença do Senhor. Vamos aí para a sínopse do terceiro ponto. Por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo. Concluir a lição aí, queridão, queridona. Nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar ao menos
em uma modalidade da obra missionária, orar e contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Oh glória, que Deus abençoe sua vida e que Deus desperte na sua vida uma chama missionária no seu coração. Aquele abraço. Fique com Deus.